Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Vamos falar da palavra de Deus hoje mais um pouquinho. Amém? Curte a live. Sandrinho chegando aí. Gente, curte a live, por favor. Aleluia, Jesus. Curte a live, compartilha. Boa noite, Sandrinho. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Gente, compartilha a live. Curte. Ajuda aí, por favor. Curte a live. Obrigada, você, Sandrinho, por estar curtindo a live. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Curte a live. Compartilha. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, viu, Sandrinho, por estar curtindo a live. Deus te abençoe, irmão. Te dê muitas bênçãos. Gente, curte a live. Compartilha. Deus te abençoe. Aleluia. Curte a live, gente. Pronto. Curte a live. Me ajuda aí, por favor. Curte a live. Compartilha. Deus tem uma palavra para você. Salmos 28 hoje. Aleluia. Obrigada, gente, por curtir a live. Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Então vamos lá, né? Salmos 28. Obrigada, viu, JP, por estar curtindo. Acho que é Salmo 28, minha gente. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Salmos 28 mesmo. Salmos 28. Vamos estar fazendo menção dos Salmos 28 hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, gente? Então vamos lá, então. Curte, compartilha. Sejam bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu ver se ela tá aumentada aqui. Pronto. Vamos lá, então. Salmos 28. Vamos ler, né? A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante ao que desce ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas,
quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a tua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das tuas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, também é a força salvadora do meu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Gente, para quem não conhece o livro de Salmos, os livros de Salmos, né? O livro de Salmo tem 150 salmos. São a maioria escrita por Davi, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem 4 ou 5 que não são tudo indica que não são da autoria de Davi. Um é de Moisés, o outro é de Esdras e os outros eu não me recordo agora. Mas a maioria, vamos supor que 145 salmos foi escrito por Davi. E para quem não sabe, os salmos ali são canções, né? Em forma orações em forma de canção. Por que, Ana? Porque assim Davi comunicava com Deus. Assim Davi entrava, né, na presença de Deus, cantando. Né? As suas orações eram cantadas, eram louvadas. Para quem não sabe também, tudo indica que Davi cantava a harpa, né? Nas histórias dele, a Bíblia fala que ele tocava, né? E através do som da sua harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul, né? Na época que Davi tinha uma amizade ali com Saul. E para quem não sabe, Saul era o rei, né? E depois Deus escolheu Davi como rei. Enfim, gente, a história de Davi ela é extensa. A história de Davi são várias coisas. Davi errou muito, Davi pecou muito, mas Davi também era o homem que a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. A cantora Rose aí tá falando boa noite, né? Boa noite, viu, cantora Rose Oliveira? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Roberto, muito obrigada por seguir. O Rafael Maria também tá aí falando oi. Oi. Sejam bem-vindos, viu, gente? Estamos aqui fazendo menção da palavra de Deus em Salmos 28. Estou aqui relatando um pouquinho da história de Davi. Então, gente, Davi, ele errou muito, pecou muito, falhou muito, né? E não significa que Deus não permitiu as consequências, né, dos seus atos. Todos os atos que Davi cometeu, pecando, errando, ele colheu todos. Tanto que Deus falou com ele que a espada não ia sair da sua casa. Para quem conhece a história de Davi sabe, né? Que os próprios filhos dele, uns matando uns aos outros, né? E foi uma guerra ali entre os irmãos, que é os filhos de Davi. Mas Davi também era chamado o homem segundo o coração de Deus. E por que será, Ana, que Davi foi chamado segundo o coração de Deus? Porque, gente, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele orava, né? Quem lê Bíblia, quem sabe, os salmos eram canções, né? Eram orações em forma de canções. Por quê? Porque Davi se comunicava com Deus. Davi orava com Deus. Então, muitas das vezes você pode falar assim, mas Davi pecou demais, errou demais. Sim, mas ele também
era um homem que buscava o Senhor. Não significa que ele ficou no erro para sempre, ficou no pecado para sempre, né? Claro que Deus precisou usar um profeta, né, para ir lá falar com ele, para alertar ele. E quando as escamas, né, ali estavam nos seus olhos caem, ele consegue ver o erro que ele cometeu, o quão grave tinha sido, né, o pecado que ele cometeu, que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, através de um olhar, né, por uma mulher chamada Batseba. Ali ele almejou aquela mulher, casar com ela, querer ela de todos os jeitos, tanto que colocou até mesmo seu marido na frente da guerra para ele morrer, para ele ter ela como a sua esposa, né, como ter ela como a sua mulher. Gente, e foi muito grave o que Davi fez, muito grave mesmo. Mas Davi não ficou permanente naquela gravidade. Davi se arrependeu. Davi buscou a face de Deus em arrependimento. Para quem conhece a palavra de Deus, né, lá no Salmo 51 ele fala: Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito e nem a alegria da tua salvação. Tipo, né? Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu pequei, eu errei, mas eu quero voltar para o Senhor. Então, gente, o Davi errou sim, pecou sim, falhou sim, mas ele se arrependeu, viu? E ele buscou muito isso, né? Para ter a presença de novo, para sentir Deus de novo. Obrigada, viu, Paulo, Marcelo, por seguir. Deus te abençoe. Paulo Sérgio também. O Osimar falando boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Boa noite, viu, irmão? Paz do Senhor Jesus. Ele falou que a tua live que eu aceitei Jesus. Amém, irmão. Que agora é só você procurar, né? Uma igreja para você congregar, um pastor para estar cuidando ali de você e para te ajudar a seguir, né, o caminho de Jesus. Tá bom? Pode até me chamar no privado que eu vou estar em oração pela sua vida, tá bom? Para Jesus te ajudar a caminhar com Ele cada dia mais. E ele falou que a minha vida mudou tudo, graças a Deus, que bom. Fico muito feliz por você, tá bom? Vamos lá, gente, voltando para o assunto de Davi. Davi, gente, ele tinha um objetivo de vida. Qual o objetivo de vida? Agradar o coração de Deus. Por causa de um ato. A Bíblia fala que, se você for ler a história de Davi, fala que é porque ele não foi para a guerra, ele estava descansando, né, ali no seu momento de lazer. Ele sobe, né, talvez ali na laje ou na varanda, sei lá, no lugar mais alto, né? Vamos supor aí como se for... já viu aquelas varandas de apartamento bem alto? Que quando a pessoa está no último andar, ela consegue ver todos que estão embaixo, ao redor, lá bastante na rua? Então, eu não sei como é que era, né? Porque tudo fala que Davi morava num palácio. Então você só imagina a altura que esse homem estava. Aí ele olhou. O olhar... Olhando uma mulher tomar banho, né? A mulher chamada Batseba, que era a mulher do seu companheiro ali de guerra, né? Que era um dos oficiais de guerra. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas ele era oficial de guerra, ele ajudava Davi, né, ali a guerrear. Então, gente, ele por causa de um olhar, começou a olhar ali a mulher tomar banho, com certeza a mulher era muito bonita, né? E ali ele começou a cobiçá-la. E com certeza deve que não tirou mais os olhos. E ali fez ele, aquele olhar, né? Começou a entrar no seu coração. Tipo, eu quero ela. O desejo por ela foi maior do que o que ele já tinha aprendido todo no seu decorrer da sua vida com Deus. Entendeu? Então, às vezes, um erro, um vacilo, a gente peca e a gente se afasta de Deus bastante. Então, Davi cai. Manda chamar a mulher, porque ele era rei, né? Mandava em tudo. Manda chamar a mulher, tipo, como se fosse a força mesmo, gente. Aí tem relações ali com ela. Olha pra você ver. Através dessa relação, a mulher engravida. E aí, Davi querendo tapar, né? Aquele pecado, tapar aquele trem todo. Começa a articular, você vê que um abismo chama outro abismo.
pecou, errou, fez coisa errada. E aí falou assim, não, eu vou fazer uma trama aqui, que vou colocar o oficial, que era um dos guerreiros que eu falei com vocês, que eu não tô recordando o nome agora, que era o marido da mulher, colocar ele na frente da guerra, ele vai morrer, pronto, morreu. Eu vou pegar essa mulher dele, que agora vai ser viúva, né? E vou casar com ela e vou, tipo, tampar, né? Tampar o sol com a peneira. Mas não é assim, né? Infelizmente. Então, gente, aí começou aquela guerra. Davi pecando. Daniel, muito obrigado por partilhar a live. A Erika chegou aí agora, né, família? Oi, estudei com você. Que bom, viu, irmã? Deus te abençoe em nome de Jesus. O João seguiu, muito obrigada, viu, João? O Fernando chegando aí agora, né? A paz, irmã. Paz, irmã. Aí, gente, voltando aqui pra história. Aí Davi peca, erra. Um abismo leva outro abismo e começa aquela confusão. Aí, bom, aquele homem vai. Tem muito trâmite, gente. A história é muito longa, mas eu estou indo mais pra frente pra poder não ficar tão extensa a live, tá bom? E aí, gente, ele vai e comete isso tudo. Só que Davi podia esconder pra esse homem, né, marido dela que morreu, podia esconder pro povo, né, que ele tinha uma responsabilidade com o povo. Ele podia esconder até mesmo para alguém ali que conhecia ele, né, família, sei lá quem fosse, pai, mãe. A Bíblia não fala, mas tudo indica que com certeza ele tinha irmãos. Mas Davi não podia esconder para quem? Deus. Para quem tem me seguido aqui sabe o que eu falo sempre. Gente, você pode esconder de todo mundo as coisas que você faz no culto. Você pode esconder pro seu pastor, pro seu amigo mais íntimo, né? Pro seu companheiro, pra sua companheira, pra sua melhor amiga, melhor amigo. A pessoa que tá íntima tua, né? Que é seu companheiro ali, sua companhia. Mas você não consegue esconder de Deus. O pecado que você faz em culto, Deus vê. Né? A Bíblia fala, se a gente subir no mais alto do céu, ele vai estar lá. Se a gente também descer lá no céu, que é as profundezas do inferno, né? As profundezas da terra, também vai estar lá. Então não tem como a gente esconder dos olhos de Deus, da visão de Deus. E não foi diferente com Davi. Deus viu tudo aquilo. E a Bíblia fala que Deus não se agradou daquilo. Que Deus achou aquilo horrível. Horrível, gente. Não agradou de jeito nenhum. Então, Deus manda o profeta ir lá falar com ele. Aí entrega uma profecia, ele não entende muito, fala, não, a pessoa que fez isso tem que ser punida, tipo assim, sabe? E era ele. Não, que ele devolva 4 vezes mais, tipo, se ele tiver tirado, arrancado de alguém. Essa pessoa precisa pagar pelo erro dela, pra você ver. Às vezes a gente é assim, gente. A gente é errado, a gente peca, a gente falha. Mas por causa do pecado do outro, da falha do outro, a gente fala, não, a pessoa tem que pagar. Não, Deus tem que punir. Não, Deus tem que fazer. Não, Deus tem que pesar a mão. E aí o profeta vira e fala pra ele, meu querido, é você. Não com essas palavras, gente, mas fala. É você, Davi. Este homem é você, esse homem miserável aí que Deus tá mandando falar. Esse homem que fez coisa ruim, fez coisa errada. E aí Davi cai assim, né, em si, tipo, a consciência dele com certeza volta, as escamas dos teus olhos caem, porque eu falo aqui direto, gente, não tem como a gente querer tirar o cisco, né, do olho do irmão, sendo que tem uma trave nos nossos. Então a trave ali dos olhos de Davi cai. E aí Davi fica ali muito angustiado, aí apodera de Davi uma angústia profunda, gente. Uma tristeza profunda, gente, porque se vocês for ler o livro de Salmos, se você for ler o 1, 2, 3, enfim, os que for realmente dele, você vai ver, gente, o quão triste e angustiante estava a alma daquele homem. Então, o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, a primeira coisa que você vai sentir quando você realmente se arrepende, quando você está realmente decidido se arrepender e abandonar aquele erro, abandonar aquele pecado, é o sentimento de dor, de tristeza profunda.
Porque às vezes a gente sente aquela culpa, né? Culpa vem e passa. Remorso também, sente assim, né? Culpado, com remorso. Mas depois ali a gente peca de novo e peca de novo. Aí fica naquele trem, naquela landaia com Deus, né? Naquela landainha. E Deus também não agrada disso. Mas Davi realmente, gente, quando ele enxergou, quando ele caiu em si, que ele tinha feito um erro, né? Através de um olhar, pecou com a mulher e queria ela de todas as formas, possuir aquela mulher, ter aquela mulher que não era dele, que a mulher era do outro cara, do outro homem. E Davi faz de tudo para consertar, sabe? Para tampar, né? Os erros dele, as falhas dele, mas Deus viu. Aí quando ele enxerga aquilo tudo, as escamas dos teus olhos caem e ele começa a sentir um grande pesar, um grande sentimento assim de tristeza profunda. Nossa, eu traí o meu Senhor. Nossa, quão longe eu estou da presença de Deus. Nossa, o que eu arrumo da minha vida agora? Entendeu? O irmão aí falando, né? O Fernando, Deus abençoe. Deus te abençoe também, viu, irmão? Em nome de Jesus. Então, gente, o primeiro sentimento que você tem quando você realmente vê que você pecou, que você falhou, que você errou, é um sentimento de dor profunda na alma. Entende? Você começa a buscar Deus tipo assim, sem parar, sabe? Sem parar, sem ficar de gracinha. Eu esqueci a palavra, como é que fala, gente? Mas é sem cessar, é isso que eu quero dizer. Davi busca Deus sem cessar, busca Deus profundamente, busca Deus muito mesmo. E todos os dias, né, ele orava, todos os dias. A Bíblia fala que ele rasga, né, o seu coração, as suas vestes, mas simbolicamente ali, né, mas rasgando a sua alma, tipo, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Endireita as veredas da minha vida, Senhor, nas veredas da tua justiça. Purifica, Senhor, meu coração, limpa as minhas mãos de todo o sangue, né? Tipo, me purifica dessa imundícia, desse pecado horrível que eu cometi. Tenha misericórdia de mim. Não saia de mim a tua presença, porque quem lê o Salmo 51 mesmo vê como é que é profundo. Não retire de mim o teu Santo Espírito, nem a alegria da tua salvação. Então, gente, o primeiro sentimento que alguém realmente está arrependido é a dor profunda na alma. E o reconhecimento dos erros. O reconhecimento que falhou, o reconhecimento de quão pequeno, quão pecador, pecadora, o quão miseráveis somos quando estamos longe da presença de Deus, da presença do Espírito dele. E vamos aqui, né, fazer menção aos Salmos 28, tá, pra você ver. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, tipo, não fica com seu coração fechado para comigo, Deus. Não aconteça calando-te, tipo, não cala para mim, Senhor. Tu para comigo, que eu fique semelhante e que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Tipo assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tô no abismo, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, mas eu quero me arrepender disso. Como é que eu faço para consertar isso? Como é que eu arrumo da minha vida? Eu preciso do Senhor de novo. Eu preciso da tua presença, eu preciso da alegria da salvação, eu preciso do Senhor. Entendeu? Quando você vê alguém que realmente está arrependido, arrependida, é esta forma que ele age. É esta forma que ela age. Entendeu? Um arrependimento sincero. E uma busca intensa por Deus, uma busca intensa de mudança de vida, uma busca intensa de querer de novo sentir a presença de Deus. E Davi aqui começou a vigiar tudo, né? Tanto que os relatos que aqui tem é que Davi se trancou, até mesmo dentro de um quarto. Tipo, ficou ali
quieto, entendeu? Tipo, não queria ver mais ninguém, não queria mais ver pessoa, tipo, parece também que entrou numa profunda depressão, né? Infelizmente. Mas era necessário. Era necessário porque, Ana, era necessário porque quando ele viveu muito livre, o que ele fez? Ele saiu da presença de Deus. Ele saiu do certo, entendeu? Ele começou a fazer erros e mais erros e mais erros. Então era necessário também passar pelo processo ali, né, de enfrentar uma depressão. Infelizmente, às vezes eu sei que não é fácil para nós. Quem já passou por processo de depressão sabe como é que é ruim. Eu já passei por 2 fases, né? E sei muito bem como que isso é ruim, como que isso machuca a gente. Como que isso deixa a gente feio, sabe? Feia, caída, né? Desmilinguida. Uma cara assim, parecendo que você morreu e esqueceu de cair. Mas é necessário o processo, às vezes. Por que, Ana, que é necessário o processo? Porque ali Deus está te moldando. Deus está te curando. Deus está te forjando o seu caráter. Às vezes, gente, nós temos um caráter que não é bom. E Deus não quer de mim um caráter ruim, mau. E nem teu. Deus não quer um caráter mau seu. Ele não quer que você seja um mau caráter. Não quer que eu seja uma mau caráter. Ele quer de mim e de você que a gente seja umas pessoas de bom caráter. E umas pessoas de bom caráter, gente, muitas das vezes precisa passar pelo processo da dor. Precisa passar pelo processo da humilhação. Eu sei que é ruim. É terrível, terrível passar pelo processo da humilhação e você pode se perguntar assim, mas por que, Ana? Por que, Ana? Porque sim. Porque muitos falam, né? Os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia claramente, vários versículos falam assim, se humilhar. É você se humilhar. É você se humilhar. Sou eu se humilhar. Então, o processo da humilhação é terrível. A gente não quer, gente, dobrar um joelho ou ali deitada, com aquela mágoa no coração, aquela amargura no peito, e ficar ali se humilhando ainda, ficando tipo, mais para baixo do que já tá. Ninguém quer fazer isso. Você já parou para pensar que ninguém quer fazer isso? Vocês acham mesmo que a pessoa já tá no limite dela, vamos supor, né? Tá no limite dele e vai se humilhar ainda mais para Deus? Tipo, ai, Senhor, eu sou ruim demais. Nossa, Deus, olha o que eu fiz. Eu xinguei fulano, eu bati em ciclano, eu já matei, eu já roubei, sei lá o que você já fez da vida, né? Mas é muito triste você ter que se humilhar diante de Deus. Só que esse processo é necessário. É necessário você confessar o que você fez. É necessário eu confessar o que eu fiz. Porque assim Deus vai nos ouvir. Porque assim Deus vai ver sinceridade no meu e no teu coração. Porque se você ficar aí te barganhando com Deus, tipo assim, com aquela justificativa, Deus, eu xinguei fulano, mas porque fulano você já sabe, porque fulano é muito chato. Aquele fulano quer ser mais do que os outros. Eu quase dei na cara dele, dei um murrão na cara dele, dei um murrão na cara dela. É porque ela merecia. Não faz isso perto de Deus, não vai para a presença de Deus fazendo isso não, que isso não vai adiantar de nada. Você vai ficar no processo anos e anos e não vai sair dele, por quê? Porque você não soube passar pelo processo de humilhação certo. Entende? Independente da justificativa, independente se você foi certo ou certa. Se humilhar diante de Deus é reconhecer o quão fracos somos. O quão miseráveis, pobres e nu, como diz Paulo, somos. Gente, eu e você, não é legal escutar isso aqui, mas eu e você somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes da sua misericórdia. Somos totalmente dependentes, gente, da sua graça. Já falei aqui muitas vezes, a graça não é de graça, gente.
A graça requer de mim, de você, renúncias diárias da vida. Mas se você renunciar, se eu renunciar, nós vamos ter êxodo na vida. O que é êxodo, Ana? Vitória. Vitória. Deus vai começar a trabalhar em você, por você, para você e em você. E você vai reconhecer a soberania dele. E aí você vai estar cumprindo aquela parte que tudo para ele, por ele, dele são todas as coisas. Faça para ele. Faça por ele. Porque você é dele. Entendeu? Então, tenha isso em mente. Em nome de Jesus. Obrigada, a Glória, por seguir, viu? Genivaldo aí, né? O Wellington, né? A paz do Senhor, irmã. Boa noite, irmão. Chamando de bênção, né? Amém, irmãos. Obrigada por seguir, viu? E aí, gente, continuando aqui, ó o versículo 3. Versículo 2, né, na verdade. Ouve a voz das minhas súplicas. Tem uns versículos, gente, que fala para você se humilhar diante da potente mão do Senhor. E também suplicar. O que significa súplica, Ana? Suplicar, gente, é fazer um drama mesmo. Eu sei que não é fácil. Não tem como você ajoelhar ali, ou estar sentado ou deitada na cama, e tentar surgir a humilhação, você se humilhar ali diante de Deus, ou suplicar diante dele, assim, estalar-se de dedo. Não. Você pede Deus para ajudar, entende? Você começa ali, né, devagarzinho, vagarosa, e Deus vai cuidando, Deus vai lapidando, Deus vai forjando, Deus vai fazendo. Aí, com o tempo, você se humilha automaticamente. Entende? Porque o próprio Espírito Santo, ele gera em nós isso. E o que a Bíblia fala? Que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Súplica é isso, é aquebrantamento. Suplicar é se aquebrantar. Entendeu? Suplicar é você buscar lá no fundo lá no fundo da sua alma, algo assim que vai motivar Deus, que vai fazer Deus agir por você. Não é tipo manipular Deus, nada disso. É porque está na Bíblia isso. Você se humilhar e você suplicar. Então, quando você cumpre a palavra do Senhor, automaticamente o cumprimento dele vem também. Porque é uma ação para Deus vir com a sua reação. É uma reação minha para Deus vir com a sua ação. Então, automaticamente, quando você se humilha, você suplica, ele vem, ele faz. Entendeu? E Deus, ele é maravilhoso. Quando a gente busca realmente de verdade, Deus começa a trabalhar na nossa vida também de verdade. Olha aqui pra você ver. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Por que Davi falava assim, gente? Porque naquele tempo tinha a casa do Senhor, né? Tinha a arca do Senhor. O povo se comunicava com Deus através de um sacerdote e através de objetos, né? Ali tinha uma arca representando a presença de Deus. Hoje nós sabemos que não tem isso mais. Hoje nós não precisamos matar um carneiro, matar um bode, matar pássaros, nada disso, né? Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Hoje nós temos acesso a Deus. Já preguei isso em algumas igrejas, falando mais detalhadamente sobre isso. Que hoje eu e você temos a oportunidade de adorar a Deus em qualquer lugar, de buscar a sua presença em qualquer lugar, seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, seja no banheiro. Por quê? Porque hoje o véu já foi rasgado, como diz a palavra, né? Então, eu já vi pessoas falando que já sentiu a presença de Deus no banheiro. Eu já vi pessoas falando que já sentiu a presença de Deus na cozinha, lavando vasilha. Já vi também pessoas falando que já sentiu a presença de Deus ali sentado no seu sofá, tomando seu café, comendo ali o seu lanche.
Já vi pessoas também relatar sempre que sente muita presença de Deus quando ora no seu quarto. E a Bíblia também dá este conselho, né? Por que a Bíblia fala quarto, gente? Porque quarto na Bíblia significa lugar de intimidade. E quando fala de Deus, quando fala sobre o homem, né, que é o ser humano, se relacionar com Deus, para ter intimidade com Ele, claro que a própria Bíblia vai relatar quarto, porque quarto significa intimidade. Então, quando a palavra de Deus fala lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, para que em público, né, publicamente ele te honre, é nesse significado. Mas pode ser no seu escritório, pode ser aonde for, mas que seja um lugar onde você busque a intimidade com Deus, a intimidade com seu Pai. Entendeu? 3. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Davi estava desesperado, gente. Com medo mesmo de nunca mais sentir a presença de Deus, de nunca mais ser, né, conhecido como homem segundo o coração do Senhor. Olha para você ver o que ele fala. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam iniquidade. Eu já falei com vocês aqui a diferença de pecado e de iniquidade. Pecado é pecado. Você é pecador, você peca todo dia você precisa se arrepender, né? Isso é lógico. Iniquidade são pecados não confessados. São pecados que, na verdade, virou pecado de estimação. Como assim, Ana? Aquele erro, aquele pecado que você comete e que você não sente mais dor. Nem remorso, nem culpa, virou algo normal na sua vida. Com aquela frase, nada a ver, o que tem, todo mundo faz. Deus conhece o meu coração, se Deus quiser, Ele me tira quando Ele quiser. A carne é fraca. Sempre com esses respaldos, entendeu? E eu já preguei muito isso aqui, né? Para quem me acompanha sabe que não existe isso. Crente não tem livre-arbítrio. Como assim, Ana? Crente não tem livre-arbítrio? Não tem. Quem tem livre-arbítrio é quem não conhece a Deus, que faz o que quer, anda onde quer, vai aonde quer, pensa o que quer, sente o que quer, faz o que quer, né? São as pessoas que não são crentes, que não estão nem com Deus. Agora, cristãos, conhecedores da palavra, conhecedores de Deus, não têm livre-arbítrio. Por quê, Ana? Porque nós não fazemos a nossa vontade. Nós fazemos a vontade de Deus. E muitas das vezes, nós estamos sendo parecidos com os ímpios, que são as pessoas que não conhecem a Deus, que são as pessoas que não conhecem a palavra. Como assim, Ana? Fazendo o que quer, vivendo como quer, mandando em Deus, pegando frases, né? O que tem? Nada a ver, todo mundo faz. Que mais? E tantas outras. Deus conhece o meu coração, usando a Bíblia, né? A carne é fraca, usando a Bíblia. Mas só que eles esquecem que antes que fala, né? A carne é fraca, fala. O Espírito está pronto. E antes também que fala que Deus conhece o meu coração, sim, Ele conhece. Conhece profundo, oculto, escondido. Mas também fala, né? Eis que eu bato na porta. A porta é o quê? Coração. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Pronto. Como é que Deus vai cear com você, estar com você, que é o tal de estar contigo, né? Estar comigo. Se você não abre a porta do seu coração, só faz o que você quer. Só faz o que você almeja e deseja. Não tem como, Deus não vai entrar de maneira nenhuma. Então, iniquidade é isso. Iniquidade é você estar cometendo algo, porque Davi cometeu iniquidade, viu, gente? Né? Um pecado levou outro pecado, que a Bíblia fala, que é um abismo leva outro abismo. Então ele já tinha experimentado a iniquidade, que foi olhar a mulher casada, depois mandar ir lá buscar ela, né, para ter relações com ela, depois, por causa que a mulher é engravida, mandar matar o marido dela e depois
ter ela como esposa. Entendeu? De todas as formas, de todos os jeitos. Tipo pra tampar, né? Tipo pra poder... como se tivesse resolvido algo, sendo que não é assim que resolve as coisas. Eu já falei, tem hora que a gente está num problema e entra em outros problemas achando que resolve na força do nosso braço, né? Na força de nós mesmos. Não, gente. A gente tem que resolver as coisas com muita cautela, muito cuidado, muito pensando, né? A pessoa fala, né? Quem pensa demais não faz. Mas é necessário pensar. É necessário pensar. E não são pensamentos fora da Bíblia. São pensamentos dentro da palavra de Deus. O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus reagiria no meu lugar? E deixa Deus falar contigo. Porque se você vê que você faz algo que Jesus jamais faz, ou que fala algo que Jesus jamais falaria, você está cometendo um grande erro na vida. E Deus não quer isso de mim, Deus não quer isso de você. Obrigada, viu, Marcos, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, gente, continuando. 4. Dá-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia, né, que é a maldade dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. 5. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem às obras das tuas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Davi estava falando aqui sobre aquele povo, né? Que não está nem com Deus, não quer fazer a obra de Deus. Tipo, conversando com Deus ali, né? Tendo seu diálogo ali com Deus. Versículo 6, na verdade. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Tá vendo? Ele já estava tendo fé que Deus ia ouvir aquela súplica dele. Mas, para quem lê Bíblia, sabe, né? O tanto que ele orou mais para frente ainda. Aqui é o versículo, aqui é o Salmo 28, são 150 salmos. Só para você ter noção. Às vezes, gente, a gente tá orando uma semana, 2 dias, 3 dias, sei lá, um propósito de 21 dias, um propósito de 7 dias, ou talvez até mesmo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente até mais, né? 10, 20. E fala assim, não, eu não vou orar mais porque Deus não me escuta. Frisando aqui algo, né? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, em nome de Jesus. Que o Senhor tá mandando falar. Que muitas das vezes a gente quer, né? Que alguém da nossa família conheça Jesus. Conheça a Deus. E aí nós já tem, vamos pôr, 5 anos, 9 anos, 10 anos orando. E Deus não salvou ninguém, ou Deus já salvou alguns, mas falta muitos ainda. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A sua obrigação, a minha obrigação, claro que é orar. É orar. Para Jesus salvar, para Jesus libertar, para Jesus curar. Mas o poder está em Deus de dar àquela pessoa, se ela deixar, né, o Espírito Santo. Se ela abrir o coração, né, quando Jesus bater, para ele entrar e cear com ele, com ela. Então, o nosso papel como cristão é continuar orando sim. Fala, não, Ana, mas já tem 5 anos que eu oro pela minha família e nada mudou. Ana, tem 10 anos que eu oro pela minha família e nada mudou. E aí? Vai parar por causa disso? Vai se rebeliar contra Deus por causa disso? Vai deixar de acreditar em Deus, ter fé em Deus por causa disso? Não, meu querido. Olha pra você ver. Eu já vou contar um breve testemunho aqui, para voltar para a palavra. Tem um pessoal, né, uma família, que falou comigo que tinha uma senhora, há muitos anos atrás, né, ela já faleceu, já mora no Senhor. E ela orou, gente, a vida dela inteira, até chegou a falecer, para a família se converter. E a filha dela, né, contando esse caso, falou comigo, menina, depois eu me converti,
depois o meu marido converteu, depois os meus filhos, né? E os filhos dos meus filhos. E hoje está toda a família lá salva, para a glória de Deus, servindo a Deus, fazendo a obra. Então, gente, às vezes você que está aí, né, conhecedor da palavra, deixou, né, o Senhor entrar na sua vida, entrar no seu coração. Talvez você é fruto de uma oração de um bisavô seu, de uma bisavó sua ou de uma avó. Enfim, entendeu, gente? Porque a gente não sabe como que foi, né, os nossos antepassados. A gente não surgiu, gente, do nada, não. Nós temos uma linhagem. A Bíblia fala, né, que Deus visita até a 4ª geração. E vinga mesmo, viu? Às vezes você passa luta, eu passo luta, é porque também alguém da nossa família, né, seja um tetravô, um avô, sei lá quem foi, matou alguém, fazia muita coisa ruim, né? Matava pessoas, matava animais, ou então a pessoa era idólatra, né, demais, e escarnecia de Deus, ou então já era declarado, né, que servia o inimigo, que não pode ficar falando aquela palavra aqui. Então, gente, você tem que tomar muito cuidado. Eu sei que muitos falam assim, prega assim, mas você aceitou Jesus, pronto, Jesus te purifica de todo pecado. Amém, eu também creio nisso. Mas não fique você achando que você pode viver desgovernado, fazendo o que você quiser, não, que o inimigo não vai cobrar, que o inimigo não vai tentar entrar na sua vida. Tem gente que vamos pegar uma coisinha, detalhe aqui. Tem gente mesmo que sofre muito na área sentimental. Muito mesmo, muito. Não entende. Namora com um, namora com o outro, o cara, né, namora com uma, namora com o outro e nunca dá certo. Gente, isso é alguma brecha que foi lá atrás. Entende? Algum espírito maligno, algum demônio, né? Não pode ficar nem falando isso aqui, gente. Deus, não deixa essa live cair em nome de Jesus. Que esteja atuando há muitos tempos atrás, já vem, né, da sua linhagem, acompanha a sua linhagem e pode estar querendo arrebentar com a sua vida nisso. Entende? Aí você precisa entender o quê? Que o sangue de Jesus te purifica sim de todo pecado. Mas tem guerras que são vencidas através do jejum e da oração. Isso foi Jesus que falou, viu? Quando tá lá em Marcos, capítulo 9, se eu não me engano, aquele menino que tava com problema, né? Danava espuma na boca, caía no chão, aí jogava dentro do fogo, se jogava em tantas coisas lá ruim, né? E o pai do menino, sem entender, ele fala, nossa, esse menino tá ruim demais. O que acontece com esse menino? Tipo assim, nossa, esse menino deve acontecer alguma coisa aqui. E aí Jesus falou, né? Aí o homem pediu ainda os discípulos orar, os discípulos não conseguiu repreender o mal, porque aquele mal lá era algo forte, era algo que eu falo que você que acompanhou aquele garoto, entendeu? Da sua linhagem. E aí Jesus chega e fala, nossa, homens de pequena fé, né? Tipo assim, você está muito incrédulo. Mas aí depois Jesus corrige, né? Falando, ele mesmo fala com o pai e fala com os discípulos. Há casta de demônios que só sai com jejum e orações. Então aí tá claro, gente, que tem coisa na minha vida e na sua vida que não sai só porque você aceitou Jesus, não, meu filho. Não é assim, sabe? Só aceitou Jesus e pronto, acabou minha vida, é uma maravilha. Quem dera se fosse assim. Quem dera se nós ficássemos de sorriso de orelha a orelha, que fala, né? Assim, maravilha, tudo bom, tudo bem. Glória a Deus agora, vamos dançar, vamos glorificar a Deus, exaltar o nome dele. Não tô falando que não precisa, né? Glorificar e exaltar. Mas a vida não é só assim, a vida também tem choro, a vida também tem aflição. A vida também tem dificuldade, a vida também precisa de esforços, precisa de renúncias, e às vezes renunciar ao nosso eu dói, renunciar à nossa vontade, sabe? Vou fazer um resumo bobo aqui. Eu amava
amava coisas radicais. Amava, gente. Eu amava andar de cavalo, dar galope mesmo, sabe? Correr bastante. Amava, eu tinha sonho de pular do bungee jump. Eu tinha sonho, gente, de fazer coisas assim, sabe? Aventuras. Eu sou da roça, né? Eu caçávamos o meu irmão, eu ia pro mato com o meu irmão. E eu sempre fui essa menina muito de querer viver a vida e tal. E aí, bom. E aí acontece problema comigo, né? Eu tenho problema do coração, a válvula do meu coração. E aí me limitou de várias coisas. Hoje eu posso até andar de cavalo, mas tem que andar só na lenteza, né? Eu nem ando mais, porque pra mim não tem graça. Pra mim ou é correndo, galopando de verdade, ou nem ando. Quer ficar de quebra-bajada? Não gosto daquilo. Aí, bom, eu fiquei privada, né, vamos dizer assim, de muitas coisas na vida. Hoje também não posso falar de um bug jump, porque o médico falou comigo, eu não posso passar nem emoções, eu não posso passar muitas emoções fortes, nem muita alegria, nem muita tristeza. Claro, né, isso é coisa do médico, o médico tá ali para te orientar, mas é isso que eles falam. E aí eu fiquei privada disso. E claro que é coisa que eu desejava, claro que era coisa que eu queria. E aí eu vou culpar Deus? Eu vou ficar revoltada com Deus? Não, gente, eu tenho que levar isso pra cruz. Eu tenho que me humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu gostava demais, eu queria demais, mas muda o meu querer, Senhor. Muda a minha vontade, porque o único, gente, que pode mudar o nosso querer é Deus. O único que pode mudar a nossa vontade é Deus. Entende? Leva isso para a cruz, faça jejum, faça propósito. Mas não aceite viver amargurado. Não aceite viver amargurado. Deus não quer isso de você. Deus quer te fazer livre. Deus quer te fazer livre. Para a glória do nome dele. Então, gente, muitas das vezes a gente não vai ter de Deus só o que a gente quer. Muitas das vezes a gente vai ter de Deus o não. E dói, viu, gente? Quando no começo assim dói. Mas depois desaparece. Depois você se conforma. Depois ele te consola. Depois ele te sustenta. Depois ele te dá algo maior ainda. Entendeu? Aí aquela vontade, igual eu tinha vontade, né? De andar de cavalo, de fazer aventuras radicais, ele preencheu com o quê? Com a paz de espírito. Ele preencheu com o quê? Com a sabedoria. Hoje eu leio a Bíblia e posso entendê-la. Hoje eu oro, né? E sinto a presença de Deus me sustentando, me acalmando. Então Deus vai te dando escapes, entendeu? Eu jamais imaginaria estar aqui na internet falando para pessoas, entendeu? Jamais imaginaria que Deus ia estar fazendo essas coisas comigo. Por quê? Porque quando eu era mais nova, ficava na escola, eu tinha muita vergonha. Quando era aqueles trabalho de ir lá na frente, eu tinha vergonha, eu danava tremendo. Eu também já contei aqui, que quando eu aceitei Jesus, nas minhas primeiras oportunidades, eu deixava o microfone cair. De tanta vergonha, porque eu ficava tremendo ali. Né? E Deus foi mudando isso. Entende? Não tô falando que na minha realidade, se você aí que tá do outro lado me ver pessoalmente, vai achar que eu sou aberta igual eu tô aqui. Não é isso. Eu sou tímida. Também sou um pouco meio receosa de conversar com pessoas novas. Não sou aquela pessoa aberta, né? Chegar ali abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo, não. Mas Deus, ele trabalhou na minha fraqueza. Deus trabalhou na minha timidez exagerada, entendeu? E tá cuidando até hoje. E é assim que ele faz contigo também. Ele cuida de você, ele guarda você, ele sustenta você. Talvez é uma coisa que você quer demais hoje, mas ele muda esse sentimento seu. E depois você nem vai sentir mais falta. Hoje meu irmão tem cavalo.
entende? Até manda às vezes foto pra mim, e aí, Nia, que maravilha. Eu falo, nossa, que bom, que bênção. Mas não é aquela coisa mais que enche os meus olhos, entendeu? Não é aquela coisa mais que eu tenho desejo de ter, de andar, enfim. Entendeu, gente? Acho que deu para entender um pouquinho, né? E voltando aqui para a palavra, versículo 7. Tô quase finalizando, viu, gente? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Tá vendo que eu falei com vocês no início que Davi comunicava com Deus através do louvor? De canções, né? Aí, ó, ele falando aqui, ó. O Senhor é a minha força e o meu escudo. E a força, né? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Tipo, em ti, Deus, confiou o meu coração. E fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, salta de alegria, né? E com o meu canto o louvarei. Tá vendo como é que Davi estava se humilhando diante de Deus? Versículo 8. O Senhor é a força do meu povo. O Senhor é a força do seu povo. Né? Aquele tanto de gente que Davi era rei é o povo de Deus, né? O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido, falando. Porque ele era ungido, gente. Para quem não sabe, Davi era ungido, né? Porque o profeta Samuel ungiu ele para ser rei. Então ele estava falando, ó, que o Senhor, né, que é Deus, é a força do seu povo e também é a força salvadora do seu ungido. Tipo, Deus também é a minha força. O ungido aqui que ele tá falando é dele mesmo. É ele mesmo, entendeu? 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Olha para você ver que coisa mais maravilhosa, né? Olha que coisa mais linda. Olha para você ver que ele fala. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Tá vendo? Davi, ele entendeu o caminho da humilhação, ele entendeu o caminho da súplica. E o que às vezes falta na minha vida e na sua vida é isso. É entender o caminho da humilhação, o caminho da súplica. Para quem me acompanha aqui sabe, né, que eu falei aquela palavra, né, que as coisas de Deus não é pesado. Servir a Deus não é pesado, não é enfado, não é luta, não é guerra, não é igual esse povo fala aí, não. Tem sim dificuldades, tem deserto sim, tem processo, mas tudo passa. Tudo fica leve quando você entende o seu propósito. Tudo fica leve quando você entende o seu chamado. Tudo se encaixa quando você entende o que Deus tem para você. Então, o que falta também às vezes para você é entender o que Deus tem para mim. Eu custei entender, gente, que Deus tinha me chamado para pregar a palavra. Quando Deus usava pessoas para falar comigo, eu falava assim, misericórdia, né? Misericórdia. Gente, eu não sei nem falar direito, eu sou muito tímida, não tem nada a ver com o que você está falando, entende? Mas hoje eu vi que aquilo era verdade. Hoje eu entendo que aquilo era verdade, que Deus ia me usar muito nessa terra. E como Ele tem me usado, né? Para quem não sabe, eu já morei, né, lá em Belo Horizonte. E meu ministério começou lá. Eu comecei a pregar a palavra lá. Eu visitei muitas igrejas, já preguei em congresso de mulheres. Já preguei em igrejas, né, para muita gente, cheias, vazias, entende? Para 4 pessoas, para mais de 40, 50, mais de 100. E assim Deus tem sustentado, e assim Deus tem guardado. E não é diferente contigo, meu querido. Não é diferente contigo, minha querida. Deus tem algo bom para a sua vida. Quando você entende o seu chamado, quando você entende o seu propósito, você se expande. Você... Peraí, gente. Calma só um pouquinho aí. TikTok é assim mesmo. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, gente? Peraí. TikTok aqui. Acho que voltou. Pronto. Quando você entende o que Deus tem para sua vida, as coisas fluem.
as coisas acontecem. Tá bom? Então vamos orar, gente. Não vi nenhum pedido de oração aí, né? Mas vamos orar, né? Pra quem tá aqui na live. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, viu, Henrique, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Então vamos orar. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai. Ao pastor, né? De volta chegando aí. Ore por mim. Vamos orar por ele, então. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, pela vida do pastor Edivaldo. Peço, Senhor, Pai, que cuida dele, guarda ele, cura ele, restaura ele, renove ele. Cumpra, Deus, o teu chamado. Cumpra, Deus, os seus propósitos que o Senhor tem na vida dele. Deus, guarda ele em integridade. Guarda ele em retidão. Guarda o seu coração, Deus, de todas as coisas enganosas que o nosso coração, Pai, próprio nos engana, como diz a palavra, que o nosso coração é enganoso, que ele é mais corrupto do que todas as coisas. Guarda o coração dele, Deus, na tua retidão, na tua justiça. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Deus, eu peço ao Senhor, por cada pessoa, Deus, que está aqui comigo 11 pessoas. Deus, abençoe a cada um, dá força, dá coragem, dá ânimo. Abençoa a irmã, Deus, que entrou aí, né, a Érica, família. Já tô até conhecendo o nome dela agora, por ela estar participando das lives, curtindo meus vídeos. O Sandrinho também, que é uma das pessoas que eu sempre lembro. Agora o Jean. Quem mais, Jesus? O Flávio. Enfim, Deus. Eles, meu Deus, que tá sempre aqui comigo. Deus, ajuda cada um. Em nome de Jesus. Guarda a família, guarda a casa, guarda o coração. Porque, Deus, não tem como a gente não orar isso, deixar de orar isso. Porque o nosso coração, Deus, ele é mais corrupto do que todas as coisas. Não deixe o nosso coração nos corromper, Deus. Converta o nosso coração a Ti. Volta o nosso coração ao Senhor. E nos ajuda, Deus, a sempre Te honrar, a sempre Te glorificar, a sempre Te bendizer, a sempre Te amar, Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, como eu Te louvo, como eu Te glorifico por cada vida que aqui está, Deus. Tem outras pessoas também que eu não fiz menção do nome, mas que o Senhor conhece cada um pelo nome. Deus, sustenta a vida dele. Deus, sustenta a vida dela. Esta é minha oração, para que o Senhor guarde os caminhos, guarda a entrada, guarda a saída, como disse o salmista. Esta é minha oração, te pedindo, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Esta foi a palavra que Deus confiou ao meu coração para estar trazendo. Né? Para quem me acompanha aqui sabe que eu estou trazendo sempre o livro de Salmos, né? E dei uma variada, né? Fui lá para o livro de primeira carta de João. Aí hoje eu terminei ele, porque eu variei, né? Preguei um dia o 3, depois o 2. Hoje foi o 4. Preguei o 5 também e o 1. Então hoje finalizou, né, a primeira carta de João. Agora vem a segunda carta de João. Então, para quem me acompanha aqui sabe que eu tô fazendo lives 3 horas da tarde e 8 horas da noite. Só que hoje eu entrei 10. Até avisei aqui, né, na minha rede do TikTok, porque ele tava fazendo outras coisas. Então, gente, muito obrigada a todos. Que Deus vos abençoe, né? E sempre guardando vocês no caminho dele. Pastor Edivaldo falando, obrigada, minha irmã. Deus abençoe sempre sua vida. Amém, pastor. Que Deus te abençoe também. Amém, gente. Eu vou estar finalizando esta live para a glória de Deus, tá bom? Deus vos abençoe. Muito obrigada a todos.